É uma energia que me anestesiou, ainda estou bem anestesiada. E hoje, né, um pouco mais cedo, eu tive um relapso de uma energia que veio até mim e se eu pudesse traduzir essa energia, era uma energia, em palavras, seria uma energia de florescer em meio ao impossível. E quando eu olhei para baixo, tinha uma florzinha amarela, tipo uma margarida, e ela estava sozinha, em volta de pedras. Então, também nessa visualização me veio essa de florescer no impossível. E eu queria trazer essa energia para vocês, porque eu acho que essa é a missão de cada um de nós, trabalhadores da luz, despertos, de florescer no impossível, naquele impossível visualmente você fala, não é possível, mas é essa energia. E eu quero ancorar aqui neste momento uma energia de força, uma energia de verdade, de antes de você descer aqui para o planeta Terra. Toda essa energia de amor, toda essa energia de comprometimento, de tudo que você escolheu ser aqui e foi se perdendo ao longo do caminho. Eu quero que a gente possa resgatar agora essa energia lá do início, uma energia sem máscaras, uma energia sem ruído. E a gente possa, durante essa leitura, ir trazendo e deixando essa energia voltar na nossa memória e a gente possa resgatar toda essa energia de quem nós verdadeiramente somos, que possamos pedir a graça para nós mesmos, para o nosso eu superior, para aquele que a gente quiser mencionar, de se recordar da energia que escolhemos viver aqui em Gaia. E assim é, meu bem. E assim é. E nesse fluir, vamos para dentro do nosso coração, para dentro do nosso sentir, respirando profundamente, pausadamente, sentindo o momento presente, sentindo o seu corpo e se entregando, se abrindo, não apenas para as palavras que serão lidas aqui, mas para toda a energia, todas as mensagens, todas as memórias que você acessar, trazendo um alinhamento completo entre o seu corpo, a sua mente e a sua consciência. E assim é. Capítulo 16. Emissários da Lemúria, despertem suas antigas memórias. Airam, um membro da comunidade científica de Telos. Saudações, meus amados amigos. Eu sou Airam. Todos vocês que estão lendo essas palavras têm conexões com Telos. Todos tiveram vidas na Lemúria e estão hoje entre os irmãos e irmãs que compartilharam essa vida com vocês. Sempre que possível, reúnam-se para contactar essas memórias. Solicitem e reúnam informações para despertarem as suas lembranças do passado distante. Pedimos que enviem suas energias em busca de conexões passadas e presentes, uns com os outros e também conosco. Abram a consciência interior, falem conosco em suas mentes superiores e ouçam a resposta no profundo recesso dos seus corações. Cada vez que alguém se abre e confia em sua própria percepção de quem era antigamente e quem é agora,
está se abrindo para outros níveis de seu próprio eu multidimensional. À medida que essa confiança aumenta, somos capazes de nos comunicarmos com esta pessoa em níveis mais profundos e variados. Mais camadas de memórias e compreensão podem ser exploradas e compartilhadas com ela. Todos estão despertando para o seu verdadeiro eu e identidade divina. E quando isso se der, descobrirão que há muito mais a se revelar. Vocês são emissários. Vocês são emissários da Lemúria e de uma vibração que está criando abertura neste planeta de maneiras que nunca pensamos que fosse possível. Vocês são emissários de aspectos de sua totalidade e evoluíram através de eons de encarnações nesse planeta. Está na hora, queridos, de novamente incorporarem à unidade todos esses fragmentos de vocês mesmos, nessa existência, nesses corpos. Quanto mais alguém puder se abrir e acolher todos os aspectos de si próprio, mais terá acesso às experiências e sabedoria que adquiriu em cada encarnação. Cada vez que alguém limpar e transformar as energias que o impedem de se abrir para a totalidade de si mesmo, mais experimentará a alegria de sua alma e compreensão do paraíso que este planeta pode voltar a ser. Então vamos repetir: cada vez que alguém limpar e transformar as energias que o impedem de se abrir para essa totalidade de si mesmo, mais experimentará o paraíso que esse planeta pode voltar a ser. Isso é real. Eu quero trazer aqui uma experiência que eu vivi, né? Eu não sou uma pessoa que fico cavando, né? Aonde eu ainda tenho que me encontrar, aonde eu ainda preciso de luz em mim, nas minhas experiências, mas porque eu acho que tudo aquilo que a gente dá foco cresce, então eu não tento fazer isso. Mas as experiências, eu preciso acreditar, né, nas minhas experiências, e todas elas me mostram aquilo que eu preciso ver. E às vezes a gente fala assim: nossa, uma pessoa que a gente ama tanto trouxe essa experiência pra gente, né? Mas uma pessoa que a gente ama tanto nos fez sentir frustração, nos fez sentir uma mágoa. Mas não é a pessoa, é que essa mágoa e essa frustração ainda existia dentro de mim, né? Então eu passei por esse momento, né? E eu conseguia ver essa energia de frustração, de raiva, de tudo que eu acessei dentro de mim, como eu me via um grande pinheiro, uma árvore muito, muito, muito grande. E eu via um pisca-pisca em volta dessa árvore, e algumas luzinhas embaixo dessa árvore, elas estavam apagadas. Então eu tive que visitar essa parte escura de mim mesma, e me realinhar, e me reintegrar todos os momentos de raiva que eu vivi, reintegrar todos os momentos de frustração, tudo aquilo que eu trazia ainda, né, de injustiça. Mas isso não foi justo. Como eu falei essa frase em vários momentos da minha vida. Então eu tive ainda que reintegrar. Então o que eu quero trazer? Para a gente não ter medo do que a gente está vivendo no hoje. Porque eu acredito muito nesse arranjo perfeito. O que a gente está vivendo hoje é para nos mostrar algo. E eu escolho ver, né? Eu falo, se está aparecendo, então que eu veja, né? Que a gente não empurre mais para debaixo do tapete, né? Para a gente se sentir inteiro. E quando esse período passa,
É um período, como acabou de ler na leitura, é um período de alívio, de integração, de paraíso. Então é isso que eu queria compartilhar, essa experiência que eu vivi nessa densidade da alma. Gratidão, meu bem. Quando viajarem, compartilhem essa vibração com todos os que encontrarem. Quando caminham na rua, as pessoas que estão sorrindo para você são seus irmãos e irmãs. Vocês os conhecem. Nas vidas que compartilhamos nesse planeta, existe uma unidade que todos estamos começando a entender e novamente a integrar. O Monte Shasta é um coração gigante que transmite amor a tudo e a todos no planeta. Ele é literalmente uma encarnação física das energias da fonte. Nossa montanha sagrada representa o coração da Mãe Terra e o amor que ela sente por todos nós. Aonde quer que estejam, podem se conectar com ela. Sintam esse amor e deixem fluir através de vocês para os outros. Sintam esse amor e deixem fluir através de vocês para os outros, para o planeta. Quando estiverem próximos da montanha, se sentirão ativados pelas energias dela e levarão esse laço através de todas as suas encarnações. Todos vocês que visitam o Monte Shasta voltam para cá porque experimentaram essa ligação em vidas passadas. Esse é o laço do coração que sustentou a criação de Telos nas energias da montanha na época da queda da Lemúria. Nós os encorajamos a passarem um tempo aqui e a levarem essas energias para o restante do planeta. Eu sou Ayran, um cientista de Telos. Atualmente, estou trabalhando como membro de uma equipe de cientistas que participam de um programa de vários anos para mensurar as energias em torno do Monte Shasta. Estamos avaliando o que é necessário para que nós possamos nos juntar a vocês como uma única civilização. Eu sou um membro da equipe que monitora essas vibrações desde 2001. Pretendemos continuar o nosso programa ampliando cada vez mais o círculo de observações ao redor e além da montanha. Atualmente, um círculo se estende até aproximadamente 9 a 10 quilômetros da montanha, e um segundo círculo está a cerca de 32 quilômetros de distância. Nós medimos as suas vibrações individuais e as do planeta como um todo. Também medimos as suas intenções e as de todos os seres, tomando nota de quem é capaz de reconhecer e dirigir-se à vibração da Lemúria. Monitoramos essas vibrações com antecipação, pois estamos tão ansiosos quanto vocês, se não mais, para estarmos juntos novamente. A compreensão que temos de sua energia é diferente da compreensão que vocês têm da nossa. Temos um maior alcance de percepção para entendê-los. Podemos ver seus campos de energia, seus corpos físicos, seus corpos de luz, assim como seus aspectos multidimensionais e futuros. Podemos ver muito mais partes de vocês do que vocês possam ver de nós neste momento. As pessoas de Telos que estão acompanhando o nosso progresso na expectativa dos resultados desejam que saibam quão importantes são as suas intenções e o reconhecimento de todas as múltiplas linhas de tempo para esse potencial. O trabalho que vocês fizeram para reconhecer e eliminar antigos traumas dessas linhas temporais foi primordial na criação de um portal, não apenas para o Monte Shasta e o planeta,
mas também para os seus eus superiores. Essa abertura lhes permitirá integrar todo o aspecto de si mesmo e a reconhecê-los como nós os fazemos. Vocês até reconhecerão os aspectos futuros de si próprios, os quais estão aqui em plena expressão. O que estamos falando em termos do futuro, de fato, já aconteceu. E esses aspectos de vocês já desempenharam seus papéis. O objetivo agora é fundir todas essas linhas temporais em uma vibração e experimentar a alegria da reunião que já foi criada e que já existe ao nosso redor. Pensem bem, todas as nossas memórias antigas, se nós as acessarmos, e hoje, aqui no agora, a Leia, a Maria Aparecida, a Elizabeth, a Paty, o Edson, se no momento de agora, ali e eu, decidirmos sermos felizes e alegres, olharmos para nós no hoje e reconectarmos no agora e no hoje, na nossa luz, na nossa consciência, no nosso brilho, no nosso sol, do nosso universo. Imagina o tamanho da frequência da radiação que nós vamos envolver não só o planeta Terra, mas a todos nós como comandantes, como eu superior. O nosso trabalho está no aqui e agora. Mudar essa percepção. Eu não sei o que amar, vou aprender a amar agora. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Estou com raiva. Eu escolho amar. Eu escolho amar, eu sou a leveza. A gente pode decidir agora. Tudo é flexível. Talvez vocês sejam chamados para locais e reuniões de pessoas interessadas na Lemúria e em outros tópicos metafísicos. Quando grupos pequenos ou grandes, formados pelo que anteriormente estiveram juntos na Lemúria ou Atlântida, reúnem-se no planeta, a vibração compartilhada naquele tempo e espaço é reconhecida e experimentada, mesmo que, por um instante, muita compreensão é obtida a partir desse reconhecimento. Em breve, esses grupos começarão a se unirem e harmonizarem para uma maior compreensão. A nova sabedoria em cada grupo terá um propósito harmonioso e a cooperação entre todas as pessoas. Este é o tipo de energia amorosa que fará nascer a nova Lemúria e na nova Terra. Quando um grupo criará um propósito harmonioso e cooperação entre todas as pessoas. Olha que coisa mais linda, né? Ou seja, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Você não é mais bonita do que eu. Nós todos somos lindos, nós todos somos o mesmo sol, o mesmo brilho, a mesma força. Que coisa mais linda. Mas cada um aqui exerce um papel diferente nessa máquina. Uma máquina não funciona sem nenhum parafusinho. Funciona. Aquele parafuso é muito importante para esta máquina. Não é só o HD, não é só, não sei as peças do computador, me desculpem aqui, mas é tudo. É tudo a mesma valia para que a máquina inteira funcione, entende? Nosso passado é cheio de falta de cooperação, discórdia e dolorosas lições resultantes disso. Vivenciamos as numerosas permutas de experiências humanas geradas pela dualidade, separação e desarmonia.
Agora é a hora de recordar e reexperimentar a vibração da harmonia, de obter uma nova compreensão dos potenciais da pura energia criativa, que essa forma de intenção sintetizada pode trazer. É um tempo para todos os seres do planeta em todas as dimensões se reinventarem através das energias do amor incondicional e da harmonia e explorarem a expansão dessa vibração em nosso planeta. Inerentemente a esse retorno à harmonia, entretanto, se dará um processo orgânico de desintoxicação nos nossos corpos físicos e emocional. À medida que novos níveis de amor forem reintroduzidos, conforme reintegrarem sua essência divina e restabelecerem a conexão com a fonte divina, vivenciarão grandes mudanças em sua estrutura mental, física e emocional. Isso é de se esperar, pois estão transmutando muita energia antiga em nível celular. Faremos o máximo possível para apoiá-los nesse processo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa experiência que eu tive no Brasil, ela me trouxe uma constatação muito forte disso. Gente, eu não estou limpando, é fluido, tá? Quando a energia está forte, desce muito fluido. Eu tive a maior constatação do amor para mim. E eu sei que muita gente não entende ainda. E vocês podem ter certeza que a energia que eu acessei não foi da energia submissa, passiva demais. Mas eu vivi uma experiência onde um dos personagens, não vou falar muita coisa, né? Um dos personagens que fizeram parte da minha vida me agrediu muito, fisicamente. Me agrediu, passei por várias experiências densas, né, com essa pessoa. E até um tempo atrás eu sentia tanto medo só de ouvir a voz dele, mesmo eu falando, não, eu sou luz aqui, mas o que eu peguei? Eu peguei aquela memória e botei debaixo do tapete. Eu tava aqui, eu sou luz. Mas se eu ouvisse o nome dessa pessoa, nossa, batia medo, né? Não queria mais ver. Mas o interessante é que, no decorrer da minha vida, eu faço experiências no meu dia a dia, e aonde eu vejo que o cenário aqui está conturbado, eu me misturo ali naquilo, eu entro na hipnose, sim. Grito, eu falo, sabe? Eu sou humana na minha experiência, mas nesse exercício de trazer a consciência para o meu humano, eu consigo startar o que eu startei lá na montanha para poder entrar nessa dimensão de Telos. Eu sou o amor. Eu sou o amor, eu sou a luz. Mas é falar com sentir, sabe, de verdade. Deus, eu quero tanto sentir amor nessa situação. Quero ter tanta sabedoria nessa situação. E com esses exercícios diários na minha vida, no meu dia a dia, com meu marido, com meu filho, né, com os meus amigos, com qualquer experiência de vida, eu cheguei num ponto de olhar para esta pessoa que me agrediu fisicamente, me abusou muito com palavras, né? Enfim, foram muitas dores na experiência, porque isso tudo é ilusão, tá, gente? Mas doeu. E eu consegui olhar para essa pessoa com um amor que eu não estava entendendo a parada. Eu comecei a chorar de amor por ele. E a irmã dele até falou assim, nossa, Tati, o que está acontecendo com você? Você está bem? Estou falando isso para vocês entenderem o nível que nós vamos nos aprofundar, e isso só é a camadinha aqui em cima. Nós estamos sendo exercitados para amar muito mais. Nós vamos chegar num nível de amor
em que absolutamente nenhuma memória que nós passamos e que nenhuma roda, porque se torna uma roda para a gente ficar se experienciando, cada vez mais a gente vai se aprofundando no amor, com essa roda que vai se repetir, né, com a percepção que a gente escolher. A gente vai chegar no amor tão profundo que vai começar a produzir o combustível que a gente veio produzir aqui na Terra. Porque não é à toa que nós estamos aqui vivendo essa experiência. Nós estamos vivendo a experiência do amor dentro dos sentimentos e das emoções, dentro desses cenários. E vai chegar um ponto que nós vamos olhar para todas essas memórias de dor e sentir amor por elas. Eu não consigo explicar isso para vocês, mas Deus ninguém explica. Só vamos acreditar porque as constatações diárias de quem aplica os exercícios já é o suficiente para a gente caminhar nessa jornada sem ver o piso mediante o abismo que a gente está caminhando, porque nós temos asas. É lindo. Os cidadãos de Telos desejam que saibam que sua jornada espelha, em grande parte, a jornada que nós mesmos realizamos quando criamos um novo mundo interterreno. Após a queda da Lemúria, o cataclismo que experimentamos nos transformou da mesma forma que vocês estão solicitados a se transformarem agora. As crianças de Telos, mais do que os anciões, anseiam por se aventurarem fora da montanha, por aprenderem sobre seus irmãos e irmãs, experimentarem o mundo de que tanto ouviram falar. Deve haver uma fusão de energia, e quando a abertura chegar, nós sairemos para a dimensão de vocês, na forma física. Para que isso aconteça, enquanto estamos aproximando nossas vibrações das suas, devem trazer as suas vibrações para mais perto das nossas. E em breve, uniremos nossas vibrações em uma nova dimensão. Todas as energias provenientes dentro e de fora desse planeta estarão focadas em criar essa transformação. Pedimos que vocês mantenham essa mesma intenção. Cada vez que reconhecem, lembram quem foram, quem nós fomos e quem estaremos juntos novamente. Vocês ativam essas intenções. Cada vez mais que abrem seus corações para a montanha, para os elementais, para as imagens que pintamos, para vocês nos céus, para as naves que os visitam, enviando amor e energia através das nuvens lenticulares. Vocês ativam suas intenções. Verbalizem os seus objetivos. Os nossos é simplesmente confiem. O programa de avaliação das energias atingirá o seu ponto máximo a partir de 2009. Nesse ponto, planos serão feitos para iniciar a abertura de dimensões, que é o que está acontecendo agora, né? Para que alguns de nós saiam e para que alguns de vocês entrem na Terra. Com o passar dos anos, muitos outros portais serão abertos e começarão as visitas àqueles que podem viajar mais facilmente entre as dimensões. Eles prepararão as passagens energéticas para aqueles que seguirão mais tarde. Muitos de vocês estão envolvidos energeticamente com as atividades dos portais. Têm aspectos multidimensionais atualmente residindo em Telos ou em outras cidades lemurianas e desempenham papéis dinâmicos nessas atividades. Abram-se para essas energias e comecem a incorporá-las aos aspectos de si mesmo, encarnados na superfície. Honrem as mensagens que recebem e as compartilhem com os outros, não tenham medo disso. Recebeu as mensagens, compartilhem, é amor, compartilha. Pois isso contribuirá para construir uma energia de esperança e confiança para o que está por vir. A mudança planetária, nesse momento, está acelerando em um ritmo muito grande. E ao final de um período de 3 anos, haverá maior acesso em algumas das cidades do interior da Terra. Chamem por nós.
e façam perguntas. Estamos aqui para guiá-los. Perguntas de uma audiência em Monte Shasta. Os telusianos são multidimensionais, assim como a cidade de Telos. Na época da erupção vulcânica do Monte Shasta, nos anos de 1700, a cidade inteira mudou de dimensão? Resposta: a cidade que hoje está no interior do Monte Shasta não é energeticamente a mesma que lá estava antes da última erupção vulcânica. Houve uma mudança dimensional naquele momento. As energias da erupção deslocaram grandes portais e pontos energéticos ao redor da montanha, as quais eram usados para comunicação e viagens. As energias etéricas não foram afetadas, mas o deslocamento físico da Terra. Em termos de necessidades e canais meridianos, exigiu que os telusianos reconstituíssem e redirecionassem vários canais e portais da energia através e em volta da montanha. O coração da cidade de Telos está localizado profundamente na montanha e é blindado dimensionalmente de tal maneira que não foi afetado pela erupção. Porém, algumas das estruturas energéticas ao redor da montanha, que permitem o acesso ao seu interior, foram bastante afetadas. Alguns portais foram fechados e novos foram criados em diferentes locais. Outros necessitaram de reparos energéticos e permaneceram nos locais originais. Não prevemos esse tipo de interrupção acontecendo novamente no futuro. Nós compreendemos as energias da Terra e a necessidade da liberação vulcânica que aconteceu. E como fomos previamente avisados da perturbação, podemos fazer os nossos planos. O que podemos fazer para auxiliar a saída dos telusianos da montanha e favorecer a nossa entrada? Resposta: em primeiro lugar, e acima de tudo, estão as suas intenções. Mantenham conhecimento de que tudo isso vai acontecer e comprometam-se tão completamente que passem a viver essa energia, trazendo essas vibrações para suas vidas diárias e para a vida dos outros em volta. Haverá mudanças cada vez maiores ocorrendo na Terra, que talvez façam vocês sentirem que estão sendo expulsos da vibração que desejam manter, ou mesmo que desejam reagir dos outros modos. Vocês logo testemunharão e experimentarão os efeitos da limpeza do corpo emocional, da Mãe Terra e da sua civilização, bem como enfrentarão novos níveis de raiva, violência na superfície. Consideram isso como parte do processo de cura pela qual estão passando. Há muito a ser removido e desintoxicado para permitir a entrada da nova vibração. Mantenham as energias que residem no conhecimento, no amor dos seus corações. Comprometam-se com todos os aspectos do ser, com as novas energias de luz que inundam o planeta nesse momento. Compreendam enquanto seus corpos físicos e suas emoções experimentam traumas, tristezas ou opressão. A totalidade do ser de cada um permanece vivendo na vibração do amor e da compaixão. Saibam em seus corações que qualquer momento vocês podem se conectar novamente com essas vibrações. Peçam ajuda dos seus guias e anjos, da sua família aqui em Telos e de seus irmãos estelares que estão disponíveis para ajudá-los. Permitam que todos nós que estamos aqui os auxiliemos e enlacemos em um abraço amoroso. Permita que todos os sentimentos sejam liberados sem condições ou julgamentos. Permitam que suas energias se movam novamente e fluam com a graça divina. Peçam todos os dias a liberação das energias que os impedem de reconhecer a totalidade de quem vocês são nesse momento. A jornada que empreenderam aqui na forma física nesse momento, em que o planeta está transitando na terceira para a quinta dimensão, requer que
vivam plenamente a experiência dos seres humanos físicos e emocionais que são. O objetivo é aprender a viver conscientemente um nível crescente de vibração em todos os momentos, como se suas vidas fossem um contínuo caminhar em meditação. Vocês entenderam isso? Todas as experiências que nós vivemos é para nós estarmos sempre levando essa vibração. Vocês estão entendendo o propósito da nossa existência aqui na Terra. Expressem a intenção de reconhecerem e manterem pela consciência da totalidade de quem vocês são e da vibração na qual escolheram viver. Se puderem começar simplesmente ouvindo, por intermédio de nós e do espelho que lhes oferecemos, sempre terão um lugar para ir quando se sentirem desiludidos, descontentados ou confusos. Usem-nos como espelhos, até que vejam e confiem em si mesmos completamente. Saibam que podemos ajudá-los nessa jornada e também a manter a vibração do amor e a graça para vocês. Permitam-se nos retornarem a essa vibração sempre que nos chamarem, expressando suas intenções. A Dama, Anamar e muitos outros dão aulas todas as noites em Telos, antes de dormir. Vocês podem pedir para virem aqui e receberem ensinamentos, curas e para reconectarem-se com suas próprias lembranças. Definam a intenção de recordar ao retornarem à consciência normal tudo o que experimentaram, de modo que o que foi revelado a vocês em Telos possa ser lembrado em suas horas de vigília. O mais importante é que vocês se permitam experimentar, lembrar e aprender sem julgamento e sem análise crítica. Vocês estão se movendo para uma vibração mais elevada quando fazem essas viagens a Telos. Uma vibração de confiança e harmonia. As informações que desejam obter só podem ser compartilhadas através do campo energético. Um canal entre os nossos corações e os seus devem ser abertos. Isso só acontece em uma vibração de confiança e amor incondicional. Levaremos nossa vibração ao encontro da sua em lugar de amor e abertura. Não julguem previamente ou definam expectativas sobre o que acontecerá nesses encontros. Simplesmente se abram como um canal para aceitarem como graça tudo o que temos para lhes dar. Vocês podem falar com qualquer um de nós a qualquer momento. Façam suas perguntas e ouçam, pois as respostas podem vir como um som, uma música, uma voz, ou simplesmente como um saber. Não deixem a mente analisar as respostas, isso é muito importante. Simplesmente as reconheçam e permitam que a consciência cresça dessa forma. Conforme a consciência se expande, as conversas que têm conosco tornarão tão comuns quanto as que mantêm com os irmãos e irmãs físicos à sua volta. Deem a si mesmo a permissão para fazer isso agora. Podem nos falar sobre algumas das ferramentas ou métodos de cura de Telos que compartilharão no futuro? Os templos de rejuvenescimento e cura na área do Monte Shasta serão reativados, reconsagrados para esses propósitos. As energias da terra e dos elementais fluirão para eles novamente. Novas técnicas de cura e rejuvenescimento surgirão, compostas de 2 elementos. O primeiro é a introdução dos rituais das intenções, os quais envolvem plenamente a energia do indivíduo no processo de autocura. E o segundo são os instrumentos que utilizam luz e som. Estes serão de natureza cristalina, pois a forma humana está agora retornando à sua verdadeira matriz cristalina. Alguns desses instrumentos
estarão na forma de capacetes e de câmaras de corpo inteiro. Semelhantes aos sarcófagos do Antigo Egito, eles serão feitos de material cristalino intensamente prismático. O som é um condutor para as energias de cura e renovação. A luz representa o conjunto das várias frequências com as quais podemos ressonar. O som penetra nas camadas dimensionais e transporta a luz ou a frequência necessária para a cura. Através dos diferentes corpos físicos, mental, emocional, etérico, o cristal tem uma capacidade muito refinada de transmitir som e luz, o curador. E às vezes o indivíduo que está sendo tratado trabalhará com uma tonificação multidimensional por meio de uma combinação de voz e instrumentos musicais, como tigelas de cristal, energias angélicas e elementais. Todos esses tons serão então transmitidos por meio de um amplificador de som cristalino, que refina os múltiplos tons em um som de múltiplos níveis, o qual acessa todo o espectro sonoro simultaneamente, como um som consciente. Tal som torna o espaço ao redor um condutor de frequências luminosas de cura, as quais aparecem como cores que estão além do espectro atual da visão humana. Desta forma, a cura ocorrerá em todos os corpos simultaneamente. É muito interessante também a gente estar utilizando esses sons, essas frequências no nosso dia a dia, nos nossos momentos que nós precisamos estar nos alinhando, né? A frequência musical, ela traz essa percepção de alinhamento muito forte. Ela vai para o subconsciente. A compreensão em relação com os cristais e com o espectro completo das frequências sonoras e luminosas será ensinado às crianças desde os primeiros níveis de escolaridade. A maior parte de construção de edifícios, casas, templos será feita com material cristalino, puro e consagrado, com tons sagrados, permitindo que se mantenha uma constante vibração de cura, harmonização na própria estrutura. O que posso fazer como indivíduo para aumentar a minha vibração? Todos aqueles que assim desejarem podem ter a assistência de um guia de telos. Simplesmente façam o pedido e conectem-se através do coração. Peçam para conhecê-lo, comunicarem com ele regularmente. Usem o seu guia como um diapasão para harmonizá-lo com a vibração desejada. Cada um tem responsabilidades individuais no que se refere à sua própria purificação. Todos vieram aqui para limpar energias que os impedem de alcançar uma vibração em um nível de satisfação na encarnação que lhes são novos. Cada vez que limpam uma antiga energia ou curam um antigo padrão emocional, criam a abertura para as novas e expandidas energias entrarem. Além disso, a limpeza proporciona uma liberação para todos os planetas, pois cada indivíduo detém uma parte diferente da consciência grupal, a qual se voluntariam para purificar a humanidade e para o planeta. Esta é uma tarefa importante. É hora de reconhecê-la e reconhecer a confiança que temos em vocês para alcançarem esse propósito. No passado distante, havia uma maior compreensão de nossa existência no universo. Vocês sabiam como se conectar e operar nessa esfera. O fluxo da fonte de Deus. Entendiam as grades de energia nas quais operamos, assim como as matrizes de todos os nossos corpos. Esse conhecimento está sendo recuperado agora. Quanto mais compreenderem e experienciarem esse conhecimento novamente e incorporarem a existência atual no plano da Terra,
mais se empenharão em recuperar suas verdadeiras divindades. Neste tempo e nestes corpos. Este é realmente um momento de grande despertar. E nós celebramos com vocês. Nós os amamos com a totalidade dos nossos seres e lhe enviamos o nosso amor em harmonia, cooperação, cores, sons e músicas. Obrigada pela amorosa atenção. Que linda leitura essa nossa de hoje, que nos traz, né, a compreensão do que nós estamos fazendo aqui realmente, de quem nós somos, do que é constituída as nossas memórias, do que é constituído os nossos dias, né? E como que nós fazemos para a gente poder viver a nossa real missão aqui na Terra, né? Lembra que antigamente, lá no início, é, é, eu falo lá no início porque eu acho que já diminuiu muito essa percepção das pessoas falarem assim, ai, qual que é a minha missão aqui na Terra? A minha missão aqui na Terra é trabalhar com arte taxerã. Minha missão aqui na Terra, né, é fazer isso assim assado, né? E hoje nós entendemos que a nossa grande missão é viver a nossa vida humana como mãe, como amiga, né, como esposa, como marido. E dentro dessas experiências do meu cenário, porque o cenário ele emite uma vibração para você, o cenário que você vive, e lá dentro de você, você sentir tudo isso, porque é necessário sentir, você não pode colocar debaixo do tapete, porque uma hora ou outra você vai acessar isso. Porque o negócio vai ficar se repetindo, toda vez para você, você vai ficar sentindo. Então você tem que pegar, acolher aquilo. Tô sentindo medo, né? E agora eu quero introduzir dentro desse cenário aqui do medo, o que que eu faço? Então, no momento do agora aqui, eu escolho ser luz e amor. Luz e amor. Eu quero uma percepção de liberdade aqui agora. O que que eu faço para ser feliz aqui agora, dentro dessa percepção, dentro desse cenário? Pode ser um cenáriozinho bobinho, gente. Bobinho no dia a dia, porque conforme você vai se exercitando, estar no amor, estar na sabedoria, estar na luz em pequenos detalhes, sem ser sufocante também, mas como um exercício diário de consciência, automaticamente você já vai estar nesse posto. Então você vai estar vivendo a sua vida agora como um grande observador de si mesmo, em sempre elevar a sua frequência. E quando eles falam, eles estão pedindo para eu falar aqui, né? Quando eles falam, chamem a gente, né? Chamem os lemurianos, bababá, estamos aqui e tal. Mas nós sabemos que existem várias pessoas, várias consciências, que existem várias outras crenças, onde chamam Jesus, que Jesus é o mestre do amor, é o nosso mestre do amor. E ele também faz esse papel, né? Chama Shiva, a monja Coen, não importa. O que eles estão querendo falar aqui agora é que todos eles funcionam como unidade de amor, unidade de força. E não importa qual que é a holografia, não importa qual ponto que você deseja olhar, qual ponto que te faça feliz. Se tudo for amor, todos se encontrarão nesse ponto do amor. Absolutamente todos. Porque a linguagem divina é uma só. E todos nós somos um. Todos nós realmente somos um. Eu honro ser igual a Patrícia, eu honro ser igual a Leia, eu honro ser igual a Lilian, eu honro ser igual a Maria Aparecida, ao Edson, a Elisa. Eu honro a história de vocês. Sabe por quê? Em todas as rodas de encontro que nós vamos falar das nossas experiências, tudo que todos falam reflete a minha experiência. E eu tenho certeza que a minha experiência reflete a de vocês. Então eu honro a minha vida.
E honra a experiência de cada um de vocês. Nós somos fortes no amor, viu? Vamos exercitar a nossa vibração elevada, tá? Vamos exercitar o amor todos os dias, todos os dias. É isso. Alguém deseja falar alguma coisa? Eu vou falar que quando falou de som. Tchau, pai. Que quando falou dos sons, hoje uma amiga minha me ligou que você, Tati, mandou uma playlist no grupo. E o marido dela estava com depressão e ele começou a melhorar porque ela colocou a playlist para tocar todos os dias na casa dela. E daí ela falou que era para transmitir para você essa mensagem, porque ela nem te conhece. Mas foi uma seleção de músicas, de sons, de com tanto amor que ela falou que o marido dela está tendo uma melhora significativa. Incrível. E eu vou falar uma coisa para vocês. A energia lemuriana, ela ensina muito essa questão dos sons, né? Por exemplo, eu não canto igual, né? Aí essas pessoas que ficam... Mas quando eu atinjo um estado de amor, vem a vontade de expor todo essa vibração através do canto. E sai numa perfeição, sai numa energia. Vocês estão entendendo que a linguagem da luz, ela não precisa ser expressa. Ela não precisa ser trabalhada à perfeição dela, ela já é perfeita. Não precisamos fazer cursos e mais cursos. Aprender a tocar um tambor. Eu tenho vários instrumentos que eu nunca fiz curso. Mas quando eu pego em um deles, com o sentimento do amor, sai uma linda melodia. E as crianças que vão até o sítio, que têm contato com esses instrumentos, porque chegou criança lá, a primeira coisa que eu faço é levar para os instrumentos. Nossa, parece um Mozart da vida, um Vivaldi ali, pega e vai tocando e fecha os olhos, compõe uma melodia. Eu tô falando sério. Coloquem frequência musical na casa de vocês. Harmonizar, de preferência durante o dia antes de dormir, né? Que são quando a gente acorda durante o dia, porque a gente já entra numa consciência, já ativa a consciência no automático e você já começa a ter uma percepção maravilhosa no seu dia a dia, nas suas experiências. E à noite, porque você vai para dentro, você dorme, você vai para dentro, pro seu subconsciente. Então, vamos com essa intenção. Às vezes, no meditar, é só ouvir ali uma frequenciazinha boa. É só ficar imaginando cenários lindos, maravilhosos. Sabe, não interessa se eles são reais ou não. Aumenta a sua vibração de todas as formas. É tão fácil a gente fazer isso. O ruim, o difícil, é a gente querer quebrar o ego, né? Não é isso? Mas é isso, meus amores. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok, então. Oi, tá. Isso. Oi, boa noite para todos. Todo mundo dá para ouvir, tá? Dá sim, meu Ah, bem. então, eu sempre gosto de colocar frequências, né, para dormir. Eu aprendi a fazer isso porque sempre me faz muito bem para dispersar justamente os pensamentos, né, de preocupações às vezes que a gente fica do dia a dia, de coisas que aconteceram, né? E tem me feito muito, muito bem, muito mesmo. E eu sempre eu ouço essas que vocês colocam, né, no grupo, ou alguma que eu vejo que está de acordo com o dia que eu quero ouvir ali, né, Isso. alguma frequência. E me faz muito bem. E eu tô sempre
também à noite, quando eu vou dormir, exatamente isso que você fala. Eu me imagino em algum lugar, eu sempre vou. Eu já fui várias vezes, igual eu comentei uma vez, para Telos, encontrar aquelas crianças que são lindas, elas são muito lindas, muito alegres, muito saltitantes, felizes. É muito gostoso, sabe, a energia deles. Muito gostoso mesmo. E eu fico, se é imaginação minha, que seja para o meu bem, então eu vou que vou. E tem me feito muito bem. E eu tenho também, assim, né, vou compartilhar com vocês, assim, uma coisa que aconteceu comigo, que acontece sempre comigo, quando eu estou passando por algum determinado problema não, né, desafio, alguma coisa que que eu preciso resolver, eu sempre tenho, é incrível, eu tenho uma coleção, até contei isso outro dia para a Maíra, eu tenho uma coleção de peninhas guardada aqui na minha casa. É impressionante. Se eu estou passando por determinada situação, ou vou passar, porque aí logo em seguida acontece, né? Eu acho uma peninha na minha casa ou na porta, quando eu abro a porta de manhã, porque todos os dias eu saio, eu gosto de me conectar olhando para o céu, todos os dias, de manhã e à noite. Do bom dia para Deus, para o universo, para todos os nossos mentores, para tudo. Mas eu gosto de estar sempre olhando para o céu. E quando eu abro a porta, às vezes, sabe quando é no automático? Você vai abrir, às vezes você não está olhando para nada, mas o meu olho vai direto ali. Tá lá a peninha. Aí eu pego e eu guardo. Aí outro dia tinha uma perto da minha mesinha, onde eu coloco o celular, as minhas coisas à noite, né? E eu tinha limpado a casa um dia antes, passado aspirador em tudo. E o meu quarto, ele tem uma porta que sai direto para o quintalzinho que dá para a lavanderia. E ele é meio fechado, sabe? Não é um lugar que dá para vir muita coisa assim voando, porque tem telhado e tal. E ali da mesinha, fica bem distantezinha, eu achei uma peninha verde, a coisa mais linda, pititica, muito pequenininha. Então, assim, para mim são sinais assim maravilhosos, sabe? Que é daquele sinal que você entende assim, estou aqui com você. Isso. Alguém sempre tá, sempre. E eu sempre tenho esses sinais, sabe? É muito lindo mesmo. E eu acho É, que por mais que a gente passe mesmo por desafios ou por coisas que vai mexer ali dentro da gente, que não adianta, a gente vai ter isso mesmo, estamos aqui experienciando, sempre vai ter alguma coisa, sempre acontece alguma coisa, para aprender mesmo, igual você fala, a gente tem que aprender com aquilo e vai surgir, não tem como, né? Mas assim, eu sinto sempre esse amparo, sabe? Sempre tem um amparo, uma palavra amiga, alguém, ou eu faço isso por alguém, quando eu vejo, eu já estou fazendo ali no automático e a pessoa vem e fala para mim, nossa, que lindo, nossa, que gostoso que é o seu abraço, que gostoso que é isso. E aquilo preenche a gente, sabe? Que a gente vê que realmente a gente veio aqui para também transmitir esse amor, né, para as pessoas, para acalentar e acolher também. É muito lindo. É isso, meu bem. Essas constatações, né, que a gente recebe e que a gente sente, só a gente sente. Se eu for falar as minhas constatações, vocês vão falar assim, nossa, a menina é doida, né? Mas para mim é uma super, ultra, mega constatação, entende? Eu me conectar com o sol e a borboleta, para mim é sol e borboleta, né? Tudo para mim é sol. Então, aonde eu vou, vejo borboleta, dourada e sol, é incrível, né? Eu acho bonito, porque são constatações que falam: olha, você está indo bem, é isso. Vai, continua indo no seu fluxo do coração. Continua indo, porque é como foi mencionado, às vezes a gente se vê andando em cima de um precipício, né? E não vê o piso. Mas você Sim, vai, porque você está vendo que tudo isso é real. Então você cria asas. Você não precisa ter no físico, no olhar ali, no analítico, né, a ponte para você atravessar, você tem asa. é E você vê que verdade. você não vai cair, entendeu? Gente, isso é muito sério. Isso só é constituído dentro de nós, dentro das nossas experiências, sentindo, não mascarando, não negando, sentindo e ali tomar a posição do amor. Ali ter a humildade de falar, cara, Tatiana, você é encrenqueira. Cara, como tu é encrenqueira. Vai, solta, solta sem encrenca, solta. Aí fala, eu escolho amar, eu escolho amar, eu escolho amar. É aí que tá a chave.
E eu vou fazendo esse desejo no meu coração, essa intenção, as intenções que nós lemos hoje. Eu intenciono amar essa situação. Eu intenciono amar a barata. Eu intenciono amar a perereca. Eu quero ser livre desse medo, sabe? E eu não quero julgar o meu vizinho barulhento. Eu escolho amar. E é isso. É essa matemática simples que a gente faz na nossa vida. Tem coisa que é dolorosa, tem coisa que mas lá no eu escolho amar. Verdade. Ai, meus amores, eu vou ter que ir embora agora.